Graça e paz, irmãos e irmãs. Estou muito feliz de poder estar aqui junto com vocês mais uma vez. Hoje eu estou num cenário um pouco diferente, né? Estou gravando aqui direto da minha casa, mas estou muito feliz pela oportunidade de poder partilhar mais uma vez a palavra do Senhor ao nosso coração. Na última semana nós iniciamos uma nova série de mensagem na nossa igreja e dentro dessa série chamada Emoções, ao longo de cada semana nós vamos trabalhar uma emoção diferente. Pensando aí também no Setembro Amarelo. Na última semana nós trabalhamos o tema Controle a Sua Ira e hoje nós vamos dar sequência a essa série e o assunto que eu quero trabalhar com você hoje é Descobrindo o Contentamento. Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, o texto que eu escolhi está lá em Gênesis, capítulo de número 2, os versículos 16 e 17. E eu quero ler esse texto junto com você. Olha só o que diz a palavra de Deus. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eu não sei se você já parou para pensar nessa cena, na cena da criação, tanto do homem quanto da mulher, e na consequência que a gente enxerga ao redor ou ao final desse texto. Porque a gente vai lembrar de que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E muitas pessoas pensam que o grande pecado de Adão e Eva foi, de fato, a desobediência. Eu respeito pessoas que pensam assim, mas eu penso um pouco diferente. Eu acredito que a desobediência foi simplesmente uma consequência de um outro pecado que eles cometeram primeiro. E qual pecado foi esse? O pecado da insatisfação, do descontentamento. É interessante que a gente não vai ver em nenhum momento Adão e Eva se perdendo em perguntas muito filosóficas, do tipo, para que a gente existe? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Não, a gente não encontra Adão e Eva se perdendo nos grandes mistérios da vida. Quando Adão e Eva se perdem, eles se perdem na insatisfação. É muito triste perceber que eles desviaram o foco, eles se perderam porque eles olharam justamente para aquilo que eles não tinham e se perderam, esqueceram daquilo que eles já tinham. A Bíblia diz que Deus criou um grande jardim, um jardim gigantesco, com as mais variadas frutas e árvores, e enfim, era um ambiente extremamente criativo, abundante, e Adão e Eva permitiram que o coração deles se voltasse justamente para aquilo que eles não poderiam ter. Eles tinham 999 árvores, mas o olhar deles se voltou justamente para a árvore que eles não poderiam ter. E aí a gente pode dizer, puxa vida, olha o erro que eles cometeram. Eu jamais cometeria esse tipo de erro. Como pode alguém que tem 999 árvores olhar e desejar simplesmente aquela que eles não poderiam ter? A pergunta que eu faço para nós hoje é, será que isso também não fala sobre nós? Será que nós que estamos dizendo para Adão e Eva, cara, no lugar de vocês eu jamais erraria? Será que nós não erramos hoje, deixando que os nossos olhos olhem para aquilo que nós não temos e retirem a satisfação daquilo que nós já temos? Será que quando a gente olha para o emprego do nosso irmão e a gente percebe que ele ganha mais dinheiro do que a gente, ele tem uma vida melhor do que a gente, será que a gente também não perde a satisfação daquilo que Deus já nos deu? Eu poderia aqui dar milhares de exemplos, porque existe um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, e esse ditado fala sobre a insatisfação. Quantas vezes nós reclamamos da vida que nós temos e desvalorizamos a vida que nós temos simplesmente porque nós comparamos aquilo que nós temos com a vida de outras pessoas ou simplesmente porque a gente compara aquilo que nós temos com aquilo que nós não temos. E uma vez eu ouvi uma frase que marcou a minha vida e eu quero deixar essa frase aqui com você. Existem pessoas que dariam tudo para ter os problemas que você tem. Eu vou repetir para marcar isso no seu coração. Existem pessoas que dariam tudo para terem os problemas que você tem. Pode ser que hoje você acordou e talvez por conta de algum problema das companhias de água, você não tinha água hoje na sua casa, faltou água. Mas existem pessoas que vivem com
constantemente a falta de água. E aí, quando a gente coloca na balança, talvez faltar água um dia não é motivo para a gente reclamar, porque existem pessoas que têm falta de água todos os dias. Eu tenho certeza, não preciso te conhecer, mas eu tenho certeza de que hoje você tinha uma cama quentinha para dormir, você tinha água potável para beber. Existem pessoas que, para terem um pouquinho de água e não potável, elas precisam atravessar quilômetros para conseguir alcançar uma água para poder lavar a sua roupa e para poder beber. Quando a gente começa a pensar naquilo que nós já temos, a gente vai descobrir que nós já temos muito mais do que precisamos. Não só isso, a gente vai descobrir que aquilo que a gente tem é mais do que o suficiente para a gente poder se alegrar e para a gente viver satisfeitos. Existem pessoas que caem numa armadilha e essa armadilha vem do inimigo, a armadilha do quando. Já ouviram pessoas que dizem assim, não, quando eu tiver algo, aí sim eu vou servir na casa de Deus. Ou quando eu alcançar um salário X, ou quando eu conseguir realizar tal sonho, aí sim eu serei feliz de verdade. Parece que a gente espera sempre numa expectativa futura para sermos felizes de verdade. E deixa eu dizer algo aqui para você. Se você sempre esperar algo diferente ou algo no futuro para você ser feliz, você jamais vai experimentar a alegria verdadeira. Sabe por quê? Porque você já viveu essa experiência. Eu me lembro das poucas vezes em que eu troquei de carro. O dia em que eu compro o carro e o dia em que esse carro está na minha casa é um dos dias mais felizes da nossa vida, porque o carro está com cheiro de novo, a gente percebe que é algo muito especial, porque é uma conquista muito especial. Só que daqui uma semana esse carro já não é mais tão novo assim. Daqui um mês a gente já está olhando para o carro do vizinho e a gente já está dizendo, puxa vida, eu podia trocar de carro. É assim com o carro, é assim com o celular, é assim quando a gente recebe um aumento de salário. Já percebeu que quando a gente recebe um aumento de salário, a gente diz, agora vai, agora eu consigo guardar dinheiro, agora eu consigo ser mais generoso na igreja, agora eu consigo ajudar outras pessoas, agora eu vou realizar todos os meus sonhos. Mas o tempo passa e 2, 3 meses depois, aquele aumento salarial que a gente recebeu, ele já está tão integrado ao nosso salário que a gente já está precisando de um aumento de novo. É sobre isso a insatisfação. É sobre sempre esperar algo a mais para sermos felizes, para estarmos contentes, quando na verdade nós deveríamos olhar para aquilo que Deus já nos deu. Irmãos e irmãs, a nossa satisfação, o nosso contentamento não pode estar nas coisas que nos faltam. As coisas que nos faltam não podem ditar a nossa alegria. Por quê? Porque a verdadeira fonte de contentamento não está nas coisas que Deus faz, mas está em Deus e naquilo que Ele já fez. Porque se a gente sempre esperar algo a mais, a gente sempre vai estar dependendo do futuro para sermos felizes. E isso é muito sério. Existem pessoas incapazes de viver a verdadeira alegria porque estão vivendo presas em algo que ainda vai existir ou em algo que elas nem têm. Esse foi o grande erro de Adão e Eva. Eles viveram presos àquilo que eles não tinham, quando na verdade Deus já tinha depositado na vida deles, derramado sobre eles coisas tão abundantes, tão perfeitas, só que o olhar deles ficou preso naquilo que eles não tinham. Eu quero trazer aqui pelo menos 3 lições que esse texto me apresenta. A primeira lição é que nós precisamos agradecer diariamente por aquilo que nós já temos. Irmãos, nós precisamos viver uma vida na prática da gratidão. Todos os dias nós precisamos olhar para o quanto nós somos abençoados. Talvez você não tenha tudo que você gostaria, mas você já tem muitas coisas. Talvez você não tenha uma família perfeita, mas você tem uma família. Talvez você não tenha o salário dos seus sonhos, mas você já tem um salário. Talvez aquilo, e deixa eu repetir por favor, existem pessoas que estão sonhando em ter os problemas que nós temos. Talvez hoje você acordou e o seu carro estava quebrado e você ficou super chateado com isso e você já amaldiçoou a sua vida, quando na verdade existem pessoas que dariam tudo para ter um carro na garagem. Talvez hoje você acordou e você reclamou do seu trabalho porque você gostaria de trabalhar numa empresa melhor, você gostaria de ganhar um salário maior, mas na verdade há muitas pessoas hoje nas filas buscando um novo emprego.
que eu quero dizer para você é que nós precisamos e nós podemos viver uma vida de gratidão por tudo aquilo que Deus já nos fez. Quem sabe hoje seja uma boa oportunidade para você pegar uma folha de papel e fazer uma lista de todos os motivos de gratidão que você já pode ter diante do Senhor. Eu tenho certeza de que essa lista será muito maior do que a gente pode imaginar, porque a vida vai passando e a gente vai esquecendo de que nós temos muitos motivos para agradecer. A primeira lição que eu aprendo então é que nós precisamos agradecer diariamente. Quem sabe se Adão e Eva tivessem a prática da gratidão, se eles começassem o dia agradecendo pela vida perfeita que eles tinham, com certeza eles teriam evitado um grande problema. A segunda lição que esse texto me ensina é que nós precisamos desenvolver na nossa vida um foco na eternidade. A Bíblia diz, na sequência do texto que a gente leu, que a Eva olhou para aquele fruto e que foi oferecido pela serpente. Enfim, você conhece um pouco da história. Se você não conhece, por favor, separe um tempo para você ler esse texto. Tenho certeza que vai edificar o seu coração. Mas a Bíblia diz que a Eva, ela olha para aquele fruto e aquele fruto, ele era agradável aos olhos. O fruto que trouxe destruição para a humanidade era agradável aos olhos. Sabe, irmãos, talvez o nosso grande problema seja que o nosso foco está ainda nas coisas dessa terra. Se a Eva e o Adão tivessem pensado um pouco mais na eternidade, se eles tivessem se lembrado das promessas do Senhor, eles não teriam colocado a eternidade a perder por conta de um pequeno fruto. Existem pessoas que estão colocando a sua eternidade à prova simplesmente porque estão olhando muito para o hoje. Você está olhando muito para a grama do vizinho, você está olhando muito para o salário do vizinho, você está olhando e comparando a sua vida muito com outras pessoas, quando na verdade você deveria simplesmente guardar o seu coração e focar na eternidade. E a terceira lição é justamente essa: evite comparações. Porque a comparação é a mãe da insatisfação. Eu vou repetir, a comparação é a mãe da insatisfação. Todas as vezes em que nós nos comparamos com outras pessoas, normalmente nós vamos ficar decepcionados. Por quê? Porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, porque a gente olha de longe. E você não conhece a história das pessoas. A gente não conhece a história profundamente daqueles que estão conquistando às vezes mais do que nós, mas isso não importa muito se nós não nos compararmos com outras pessoas. Por quê? Porque a história que Deus tem para você é para você. Aquilo que Deus tem para sua família é para sua família. Aquilo que Deus tem para a família do vizinho é para a família do vizinho. A gente tem que começar a concentrar a nossa vida na nossa própria jornada, sabendo que a felicidade de verdade, o contentamento verdadeiro, não virá daquilo que os outros têm. O Adão e a Eva, eles focaram tanto naquilo que eles não tinham, que eles perderam de vista aquilo que Deus tinha para eles. E eles compararam a vida que eles viviam com a vida que eles poderiam viver. E aí, nessa de que eles poderiam viver, eles colocaram a perder tudo o que eles tinham de mais importante. Sabe, irmãos, contentamento não é sobre aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente deixa de ter, mas sobre onde a gente coloca o nosso foco. Se hoje nós ajustarmos o nosso foco, a gente vai ter a possibilidade de vivermos uma vida de maior contentamento. Eu quero encerrar essa breve reflexão te fazendo um convite. Coloque hoje os óculos certos. Coloque o seu foco no lugar correto. Eu tenho certeza de que se você começar a olhar para a sua vida, você vai ver que você tem milhares de motivos para agradecer. Hoje você tem saúde, hoje você tem, talvez você não tenha todo o dinheiro que você precisa, mas você tem dinheiro na sua conta, você tem um trabalho, se você não tem, você tem saúde para buscar um trabalho, você tem uma família, você tem uma igreja. Quantas coisas a gente tem para agradecer? Vivemos num bom país, num país longe de guerras, num país longe da perseguição religiosa. Irmãos e irmãs, há muitas coisas para agradecermos. Que a gente não se perca no nosso foco, colocando o nosso foco errado, no lugar errado. Que a gente consiga guardar o nosso coração, guardar o nosso foco no lugar certo, não deixando que bons e belos frutos nos encantem a ponto da gente perder de vista aquilo que Deus já nos deu. Porque naquilo que Ele nos deu, nós podemos ser e viver contentes. Em nome de Jesus.
Eu quero terminar esse tempo orando por você, principalmente por você que tem dificuldade de viver satisfeito com aquilo que Deus já te deu, com aquilo que Ele já fez sobre a sua vida. Então, se você pode, aí onde você está agora, feche seus olhos, vamos ter um tempo de oração em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de estarmos juntos aqui, mesmo que longe fisicamente, mas o Senhor nos dá a possibilidade de termos esse tempo juntos. Pai, obrigado, porque a sua palavra nos ensina muitas vezes como devemos agir, mas também em outras como não devemos agir. E hoje nós aprendemos como não devemos agir olhando para a história de Adão e Eva, Pai. Senhor, que o Senhor nos livre do descontentamento constante. Senhor, que o Senhor guarde o nosso coração, porque não queremos viver descontentes. O Senhor é tão bom para nós, o Senhor tem dado tantas coisas boas para nós. Temos uma família, temos amigos, temos irmãos. Senhor, se formos somar todas as coisas boas que vivemos, Pai, em nenhum livro do mundo todas essas coisas caberiam, Pai. Então nos ajude a focarmos naquilo que realmente importa, a focar os nossos olhos no lugar correto. Nos dê uma vida de contentamento, nos dê uma vida de satisfação. Senhor, que os nossos olhos não estejam presos naquilo que ainda não temos, mas que o nosso coração esteja firmado naquilo que o Senhor já nos deu, porque aquilo que o Senhor já nos deu é mais do que o suficiente. Nosso coração viverá, ó Pai, em nome de Jesus, uma vida de gratidão ao Senhor. A Ti a nossa oração e a Ti a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações para que toda vez que a gente subir um vídeo novo, você consiga acompanhar. Se você está ouvindo esse podcast em alguma plataforma digital, também comece a seguir aí, porque todas as vezes em que um novo episódio subir, você também vai ter acesso a ele. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo ou esse áudio com alguém que precisa conhecer mais sobre Jesus. Tamo junto, Deus te abençoe.